Os departamentos de estradas de rodagem, que órgãos são esses, hein? É os chamados DER, Departamento de Estrada de Rodagem. Eles são órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Não. Os órgãos normativos, eles começam com C, de conselhos, tá? É o CONTRAN, é o CETRAN, é o CONTRANDIF, começa sempre com C, de conselho. Então, normativo começa com C, não se esqueçam disso. Tá fora, esse aqui não começa com C, ele começa com D. São os departamentos, é o DENATRAN, DETRAN, DR, beleza. Eles são, então, órgãos executivos rodoviários do Sistema Nacional de Trânsito? Bom, eles são executivos. Rodoviários, tudo a ver, né? Porque estradas pode ser essa a resposta. Para você que tem dúvida, deixa ela em stand-by. Com jurisdição em todo o território nacional, vejam bem, departamentos de estradas de rodagem. Aqui, DER, poderia ser também o DENIT, né? Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Não, mas aí faltou o I aqui na definição, porque o DENIT seria esse mesmo DR, só que de âmbito federal. De qualquer forma, eu sei que não é a letra C e vou ensinar para você, porque jurisdição não é o termo adequado a ser usado quando a gente quer definir a área de competência de um órgão do administrativo. A jurisdição está relacionada a órgão do judiciário, poder judiciário. Então aqui, se fosse circunscrição, aí seria o termo adequado. Dentro da área de circunscrição de todo o território nacional, aí seria certo. Jurisdição, judiciário, está fora. A mesma coisa acontece na letra D, olha, jurisdição. Então já nem leio o resto. Tá, jurisdição, está fora. No Código de Trânsito Brasileiro, o termo jurisdição aparece uma única vez e aparece equivocadamente. Está errado, não é aplicado esse termo dentro de órgãos do poder administrativo, só judiciário, tá bom? Então, apareceu jurisdição, para saber, rapa fora, ficamos então com letra B, que é a única aqui que nos vale como resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Quando ocorre a aquaplanagem? Quando se transita em pouca velocidade, olha, a aquaplanagem é a perda de aderência, perda de contato do pneu com a pista, com o solo, com o pavimento, em razão de uma fina camada d'água formada ali, ó, na pista. Isso normalmente vai acontecer em locais planos, onde o escoamento da água é ruim, em retas, porque nas curvas, normalmente, pelo menos é o que a engenharia de tráfego aí recomenda, é que nas curvas a pista seja sobrelevada do lado externo. Então ali já não vai haver esse espelhamento d'água, que diminui o risco de incidência de aquaplanagem. E então a aquaplanagem ela vai acontecer, na maioria das vezes, em quase sua totalidade, em retas, e é justamente onde o motorista anda um pouquinho mais. Lembrando que velocidades acima de 50 km por hora já começam a incidir aí no risco de acontecer a aquaplanagem. Então, dentro da explicação que eu já dei, ó, já sabe o que é aquaplanagem, que é o fato do veículo deslizar naquela camada d'água. Não tem relação com pouca velocidade, não, é muita velocidade. Muito assim, acima de 50 por hora já corre o risco. Alternativa B, quando se transita em pista irregular, não necessariamente. A pista plana, aliás, não necessariamente, não é. A pista plana é que vai permitir ali o espelhamento d'água, então não é esse caso. Quando se transita em pista alagada, também não é, porque o alagamento, o grande volume d'água, tem um outro efeito, que é o travamento das rodas ali, o bloqueio, a resistência nas rodas, onde o veículo vai se sentir preso, que barulho, assim, vrr, e você sente o veículo prendendo. Não é esse o caso. A aquaplanagem, o veículo desliza sobre a água, como se estivesse andando sobre um sabão mesmo. E a alternativa D é quando se forma uma fina camada de água entre a pista e o pneu, desestabilizando o veículo. Essa é a resposta, letra D. Em uma via de trânsito rápido, cuja velocidade máxima permitida é 80 km por hora, foi registrado por um instrumento eletrônico, o radar, um condutor dirigindo seu veículo a uma velocidade de 96 km por hora. Danadinho, hein? Avançou aí o limite, era 80 e estava 96. Esse condutor cometeu uma infração de natureza o quê? Olha, sinceramente, essa é uma das questões mais difíceis que podem cair na sua prova, porque ela requer uma série de conhecimentos. O primeiro conhecimento é saber o que é uma via de trânsito rápido, sabe? Conhecer a classificação das vias e saber, ó, essa é de trânsito rápido por isso, essa é arterial por isso, essa é coletor, certo? Aqui nem vem tanto ao caso,
porque a própria questão já disse que a velocidade que era 80 km por hora. Nem precisaria ter dito. Poderia ter deixado sem essa informação para dificultar ainda mais para você entender que lá no Código de Trânsito Brasileiro já deixa pré-estabelecido para as vias de trânsito rápido a velocidade de 80 km por hora. Não que a velocidade não possa ser maior ou menor, pode. Se o órgão de trânsito quiser colocar ali 100 por hora, pode, mas tem que colocar sinalização. Não, máxima aqui 100. Assim como pode colocar 60 também se quiser. Vai dos estudos técnicos realizados ali para saber se ele convém andar 80, 100 ou 60. Tá? Mas pré-estabelecido pelo código já tem 80, então não precisaria nem ter colocado isso aqui. Poderia ter dificultado a sua vida. Mas enfim, a via era 80 e ele estava a 96. Que infração que ele cometeu? Ele cometeu uma infração por excesso de velocidade. Só que o excesso de velocidade ele pode ser classificado em 3 naturezas. Vai ser uma infração média, aquela que dá 4 pontos no prontuário, quando a velocidade for excedida em até 20% além da máxima. Vai ser uma infração grave, aquela que soma lá 5 pontos no prontuário do condutor, quando o excesso de velocidade estiver entre 20% e 50%. Então, quer dizer, está mais de 20%, aí já não é média mais. Média é quando você excede até 20%. Porém, até 50%. Porque se passar de 50% também, aí já é gravíssima, vai acarretar lá 7 pontos no prontuário, vou colocar aqui, ó, gravíssima, e dá suspensão do direito de dirigir. E é um gravíssima vezes 3, tá? O valor da multa ainda é multiplicar por 3 ainda. Aí lascou tudo, porque como é que você vai calcular? Primeiro você tem que saber disso tudo aqui. Segundo, você tem que calcular isso. Então vamos calcular, vamos aprender a calcular, para saber se ele estava nos 20, nos 50 ou mais de 50. Vamos lá. Para calcular isso é muito simples. Olha, pega aqui os 80 por hora, que é a velocidade da via, e vamos achar primeiro os 20% para saber se ele estava dentro da média, grave ou grave. Vamos achar aqui os 20%. Coloca os 20 aqui de baixo e multiplica isso. Só que para facilitar, olha como é que esse Ronaldo aqui é bacana, hein? O cara ajuda. Você vai cortar o zero e vai fazer 8 vezes 2, 16. Ah, beleza. E agora, Ronaldo? Pega os 80 lá de novo, que é a velocidade máxima, coloca aqui de baixo e soma. Somando aqui, você vai saber, você vai chegar a 96 km por hora, que é exatamente o limite dentro dos 20%. Ele passou de 80, ele já está excedendo a velocidade, mas se ele for até 96, ele está dentro do limite dos 20%. O que aconteceu com esse camarada aqui? Ele estava a quanto? Exatamente 96. Ele estava no limite. Se ele passa 97, aí ele já caía aqui entre 20% e 50%, a multa já virava grave. Certo? Então aqui a resposta, a 96, é uma multa média para ele. Num próximo vídeo, uma próxima questão, eu ensino você a calcular aqui entre 20% e 50% e também mais de 50%. Combinado? Não é equipamento obrigatório para veículos automotores. Muita atenção, peço muita atenção quando a questão pedir aquela que não é, aquela incorreta. Porque a gente vai ler as alternativas e esquece que a questão está pedindo a incorreta, vê alguma correta e acaba marcando a correta. Então cuidado com isso, tá? Então vamos lá. Trava antifurto na direção. Será que essa trava antifurto colocada na direção do veículo é um equipamento obrigatório, exigido por lei, está na legislação de trânsito? Não é. Certamente você não aprendeu que lá no seu curso aí na autoescola ou no nosso curso online que trava antifurto é equipamento obrigatório. Não é. Como a questão está pedindo aquela que não é, certamente essa será a resposta. Vamos ver a alternativa B. Freio de estacionamento, conhecido pela absoluta maioria como freio de mão. Isso nos automóveis, obviamente. O freio de mão ou freio de estacionamento é um equipamento obrigatório para veículos? Sim, é. Como a questão está pedindo aquela que não é, então a alternativa B está fora. Limpador de para-brisas é um equipamento obrigatório. A questão pede aquela que não é, então eu elimino também a letra C. Luzes indicadoras de direção. Que equipamento é esse, hein? É o que a gente chama de seta. Perceberam? Aqui falou freio de estacionamento. Se falar só freio de estacionamento, muitos podem não entender. Mas falou freio de mão, pronto, matou na hora. Falou luz indicador de direção, muitos podem não entender. Mas falou seta. Então vamos começar a relacionar o nome popular, o termo popularizado que a gente conhece, ao nome técnico, porque na prova pode sim cobrar de forma técnica. Então a seta é um equipamento obrigatório no veículo? Claro que é. Como alternativa, a questão que é aquela que não é, eu elimino a alternativa D,
ficamos mesmo com a alternativa A. O veículo torna-se um agente poluidor do meio ambiente quando emite gases e partículas na atmosfera. O veículo emite gases e partículas? Emite pelo escapamento, conforme vai queimando ali o combustível. Então pode ser a alternativa A. Pelo descarte de óleos lubrificantes e fluidos. Olha, esse descarte é uma poluição indireta, né? A não ser que esteja ali vazando mesmo, ou pelo escapamento, sempre fica também resíduos de óleo ali na pista e no meio ambiente. Mas também pode. Na letra C, nos acidentes envolvendo cargas tóxicas, também, nesse caso, vai poluir. Todas as alternativas acima estão corretas, essa é a resposta. Inclusive, fica aqui a dica, em 80% dos casos que na alternativa D tiver escrito todas, a resposta será essa, tá? A pressão sonora máxima permitida em decibéis é de... aqui o examinador não mencionou pressão sonora de quê? Certamente aí é de emissão de ruído de veículos. É estranho que a palavra pressão, né? Porque som medido por pressão é pressão mesmo, o termo usado. E decibéis aqui é o índice utilizado para medir a intensidade do som. A gente mede a altura em metros, o peso em quilos, a distância em quilômetros. A intensidade sonora é medida em decibéis. Bom, essa é uma questão que é de decorar mesmo, não tem macete, aqui na questão não tem nenhuma pegadinha, nenhuma armadilha. E é o seguinte, até 2016, o índice máximo permitido de emissão de ruídos era esse aqui, 80 decibéis. Só que em 2016 saiu a resolução 624 do CONTRAN, mudando isso. Aqui estabelecia 80 decibéis, aqui era 204, a resolução 204. Não precisa saber disso não, tá? Guardar esse número de resolução não, só explicando para vocês, caso vocês resolvam pesquisar. Então o que acontece? Em 2016 saiu a resolução 624, revogando a 204 e acabando com esse índice aqui. Sabe qual que é o índice hoje permitido? Nenhum. Qualquer ruído audível do lado externo do veículo caracteriza infração de trânsito, desde que esteja causando perturbação ao sossego público. Alguém ligou lá, só tem um carro passou aqui com som alto. Dá para escutar do lado de fora do veículo, não precisa nem estar tão alto, mas dá para escutar do lado de fora do veículo, é infração de trânsito. Então hoje a resposta seria nenhuma das respostas acima, porque não tem mais índice tolerável. Vítima apresenta quadro de parada respiratória. O que fazer nesse caso? Colocar a vítima em pé. Olha, aqui gente já matou a pau, né? Pega uma vítima de acidente que está com parada respiratória, ainda mais, colocar ela em pé, absolutamente, essa é aquela alternativa absurda que a gente já chega eliminando, né? Alternativa B, elevação e compressão com a vítima consciente. Para começar, esse termo e esse não tem relação um com o outro. Elevar o quê? Elevação e compressão. Compressão de quê? Com a vítima consciente. Totalmente desconexa a alternativa fora, não faz nenhum sentido. Deitar a vítima, certamente ela já estará deitada, ou talvez sentada no banco do carro, né? Pode ser. Então, deitar a vítima, desobstruir suas vias aéreas, sim. Normalmente, se ela está apresentando aqui uma parada respiratória, provavelmente pode ter alguma coisa obstruindo a passagem do ar. E com os devidos cuidados, manter seu pescoço estendido, manter o pescoço da vítima estendido, né? Sim, também é um procedimento correto, porque isso ajuda a língua a descolar da glote aqui, ó. Isso é bom. Bom, alternativa C aqui, tudo certo. Expiração e compressão. Expiração é colocar o ar para fora. Compressão, certamente deve estar relacionada aqui a comprimir o tórax da pessoa por causa de parada cardíaca. Não tem relação direta aqui com o problema e a própria alternativa é desconexa. Os termos aqui não se conectam, não fazem sentido. Então a alternativa D está fora. Confirmada aí, letra C. A placa de advertência A20A significa A20A é essa placa aqui. Não precisa se preocupar em decorar o significado da placa, isso não vai cair na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. Aqui tem um carro descendo, né? Um declive, uma descida. Descida, declive. O contrário disso seria subida, aclive. Mas aqui é uma descida. Uma descida muito forte. O que é chamado então de descida íngreme, ou um declive acentuado. Tem essa alternativa aqui, declive acentuado, alternativa A. Vamos ver as outras alternativas para ver o que o Detran colocou para tentar te confundir. Aclive acentuado? Não, não é. Aclive é uma subida, declive é uma descida. Para você que não é muito familiarizado com esses termos, é só relacionar, né? Declive tem tudo a ver com descida.
Agora, já o aclive não tem tanta relação com subida, mas é o que sobrou, né? É o inverso aí do termo. Tá fora aqui. Aqui na alternativa C a gente tem descida íngreme. Vale também? Até vale. Representa a mesma coisa. Essa placa está te alertando que a frente tem uma descida íngreme. Só que o significado exato é declive acentuado. É o tipo de questão que eu sempre digo, que o Detran tem que abolir das provas dele. Por quê? Porque não está testando aqui o conhecimento. Olha, o condutor já entendeu, ó, logo à frente é uma descida muito forte, coloca uma marcha forte, desça engrenado, teste os freios antes, mas o Detran não quis saber se você teve um entendimento da mensagem que a placa quis passar. Ele quer saber se você decorou o significado da placa. Se é assim que ele quer, a resposta é A, declive acentuado. Então aqui está fora. E via com declive? Também. Está avisando que a frente tem um declive, inclusive um declive acentuado, íngreme. Também valeria. Mas não é isso que o Detran quis saber. Ele quis saber o significado decorado. Portanto, alternativa A.